Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 26 de Tammuz, 5.784, a contar da criação. É 1º de agosto de 2024, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias e as reflexões. Esta semana nós estamos em duas porções, as porções de Matot e Masei. E hoje nós vamos encerrar a reflexão sobre Matot e no próximo shiur, no Shabat, estaremos fazendo Masei. E no nosso shiur de hoje, para podermos encerrar Matot, né, eu quero trazer para os amados aqui, né, uma reflexão do ponto de vista do Rabino Dor Leon Attar, muito conhecido de todos, né, e um grande amigo dos Bnei Noach, um grande amigo também do nosso Rav Yaakov Geranstadit, e um grande amigo nosso em particular, por assim dizer, né, que graças ao Rabino Dor Leon Attar, foi onde que nós chegamos até o Rav Yaakov Geranstadit, né? Nós estávamos fazendo um processo, vamos assim dizer, né, um início do conhecimento do judaísmo e um início no sentido de uma provável conversão, né? Aquela ilusão de todo Bnei Noach, quando vem para o monoteísmo com fundamento judaico, o primeiro pensamento é conversão, né? E nós estamos fazendo alguns estudos com o Rav Dor Leon Attar para conhecermos isso e o processo de conversão. E depois de alguns meses, então, cheguei para o nosso Rav Dor Leon e disse para ele, falei, não estou me vendo numa conversão, não sinto essa configuração para mim, né? E, além do mais, eu vou ter que deixar os meus queridos para trás, vou ter que deixar o grupo de pessoas que durante anos, décadas, esteve comigo nas batalhas, nas lutas, no processo nosso, até chegarmos aqui no monoteísmo com fundamento judaico. Então não é justo que eu vá à frente sozinho e deixe outros tantos para trás. E então o Dor Leon, ele nos respondeu dizendo, a sua decisão é nobre e então a sua configuração, né, a sua cara é o Rav Yaakov Geranstadit, que é o líder do movimento Bnei Noach Brasil, né? Então aqui está o contato dele, entre em contato com o Rav Yaakov e você vai se sentir muito bem. E foi o que aconteceu, né? Então, através disso daí, nós tivemos o contato já em 2014 com o Rav Yaakov Geranstadit, e de lá para cá fizemos essa parceria, vamos assim dizer, né? E chegamos nesse ponto, a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, com a supervisão do nosso Rav Yaakov Geranstadit, bem como também os conselhos, orientações nesse sentido. E graças a Hashem, nós estamos nessa nossa jornada aqui, e todos os seminários, né, que o Rav Yaakov elabora, patrocina, etc. e tal, né, o Rav Dor Leon Attar sempre está presente ali no meio dos Bnei Noach, né, e sendo sempre um parceiro ativo e presente. E hoje nós queremos encerrar a nossa Parashá Matot, né, e no próximo shiur, que será no Shabat, nós estaremos falando da Parashá Masei. Então nós queremos trazer aqui uma reflexão daqui a pouco com o nosso Rav Dor Leon Attar, né, sobre essa questão que traz uma configuração aí, a guerra contra os midianitas, e com o tema, né, como vencer o ódio gratuito, né? Uma reflexão maravilhosa, você vai gostar certamente também, ok? Hoje é quinta-feira, né? O quinto dia da semana, o quinto dia para o Shabat. Então, ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí adentrando no sagrado dia do Shabat. Então, hoje, até o pôr do sol de amanhã, estamos em Erev Shabat, né? Véspera de Shabat.
ok? Do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, Erev Shabbat, véspera de Shabbat, ok? Baruch Hashem. E no final vamos estar aí trazendo a questão do horário do acendimento das luzes especiais para o Shabbat. Nós temos aí, né, não podemos esquecer que até o pôr do sol do dia 12 de agosto, que é uma segunda-feira, nós estamos aí num período de 3 semanas de luto, né? São as 3 semanas onde as maiores catástrofes aconteceram na história do povo judeu, e principalmente no dia 9 de Av, que será do dia 12 para o dia 13 de agosto, segunda para terça-feira, nós estaremos no dia 9 de Av, né? As maiores catástrofes aconteceram no dia 9 de Av, que foi exatamente a destruição dos 2 templos, né? Então, é um tempo de luto, né? Que é exatamente de 3 semanas, né? E nós temos aí, entre estes detalhes, né, nessa data nós tivemos também a destruição das primeiras tábuas, né, por Moshe, a destruição das primeiras tábuas. Tivemos aí também outra tragédia na vida do povo judeu, né, em que os sacrifícios, né, os korbanot, no Beit HaMikdash foram interrompidos, né, nesse período aí, o período babilônico, que foi o primeiro grande exílio, por volta dos anos 423 antes da Era Comum. E depois nós tivemos a destruição do segundo templo, que foi exatamente no ano 69 para o ano 70 da nossa Era Comum, pelo Império Romano, né? Os romanos, com a sua máquina cruel, terrível, sem piedade alguma para com aqueles chamado por eles de inimigos, né? Mas era eles que invadiam as terras dos outros para conquistar, né? Que era o desejo do Deus do faraó, né? O Deus de Roma, o Deus do imperador romano, né? Então, sempre foi conquistar as nações, né? Dentro desse aspecto aí. Então, houve a destruição do segundo templo e, segundo os historiadores, em torno de 1 milhão para mais de judeus foram mortos neste período do Império Romano. E mortes mais atrozes do que outras, né? Ou seja, o Império Romano ele sempre teve, infelizmente, ideias cruéis, uma pior do que a outra, para torturar e matar, né, os seus, na visão deles, né, os seus inimigos, né? Ninguém se fazia inimigo deles, né? E eles que achavam que todo mundo era inimigo. É exatamente dentro desse aspecto, né, do ódio gratuito, ele começa através do quê? Através de uma visão negativa de que não há espaço no mundo para 2 pessoas serem bem-sucedidas. Eu preciso ser bem-sucedido, os outros não. É a visão realmente de Midian, desde lá atrás, desde os tempos lá de Bilã, né? Desde os tempos de Amaleque, desde os tempos de Ramã, nos dias de Esther e Mordecai, né? Então sempre tiveram esses tipos, né, esses grupos de pessoas que sempre acham que não há possibilidade de 2 pessoas, 2 grupos, 2 sociedades, 2 países serem bem-sucedidos. Então, através disso daí vem o ódio gratuito e aí acontece barbaridades, né? Sem sombra de dúvida. E esse tipo de sistema, infelizmente, através dos tempos, ele tem alcançado vidas pessoais, particulares ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Então, onde que muitas vezes as pessoas elas têm um ódio para com outra pessoa e às vezes não sabe nem explicar esse ódio. Mas é exatamente por causa disso, é por causa do olhar negativo e destrutivo,
né? Uma pessoa bem-sucedida representa para a pessoa que está num nível muito baixo espiritual, representa assim, porque aquela pessoa é bem-sucedida e eu não sou. Eu preciso ser bem-sucedido e aquela pessoa não pode ser bem-sucedida. Ela está tirando o meu espaço. Então, desde os tempos de Amaleque, Ramã, o Império Romano, Babilônico, Grécia, o atual Irã, que é a Pérsia antiga, né? Então, sempre tiveram essa questão. Não pode haver dois ocupando o mesmo espaço chamado sucesso, né? Então eu preciso eliminar aquele outro, né? Então essa é a visão negativa e destrutiva que está exatamente dentro da Parashá Matot, que fala sobre a questão de Deus ordenando a Moshe guerrear contra os midianitas, por causa desse ódio perverso da parte deles, né? Então, são 3 semanas que nós estamos dentro desse sentido, né? 3 semanas de luto, em que nós vamos aí trazendo mais alguma coisa nos próximos, né, estudos que nós tivermos pela frente aí, ok? Antes de nós entrarmos, né, nós temos também uma palavra final para Parashá Matot do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que nos fala sobre a questão de vitória no futuro, né? Então nós vamos trazer para os amados também viver no futuro. E viver no futuro significa que você precisa ser um vitorioso hoje, agora, dentro desse aspecto aí, ok? Então, antes de entrarmos nesse sentido, nós queremos deixar aqui para os amados, de trás para frente, por assim dizer, a mensagem sobre a guerra contra os midianitas. Quando termina a guerra, né, então nós encontramos aí, dentro desse aspecto aí, no capítulo 31, verso 49 do livro de Números, nós encontramos aí, né, os oficiais designados por Moshe para ir à batalha contra os midianitas. No resultado final, depois da vitória, etc. e tal, então eles retornam e eles prestam um relatório para Moshe, e eles dizem assim: seus servos contaram os soldados que estavam sob nós, e nenhum homem está faltando entre nós, né? Então, nós vamos ver sobre isso daí, ok? Adi Machado, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, né? Hoje, novamente, apareceu aqui a primeira, né, na medalha de ouro, por assim dizer, no bom sentido, né, ganhando a medalha de ouro, de ser a primeira aí a adentrar aí em conexão conosco, aí, Baruch Hashem, né? Depois nós tivemos aí a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, com a medalha de prata, né? E junto veio a Luciana Rodrigues de Marília, né, com a medalha de bronze aí, o que apareceu para mim aqui no painel, aqui na tela aqui do celular, né? E depois nós temos aí com medalha de ouro, juntando medalha de prata e medalha de bronze, por assim dizer, no bom sentido, né? A Miriane Machado Stum, né, lá do Rio Grande do Sul, do grupo Poá, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, da cidade de Viamão, lá de Porto Alegre. Junto com ela veio aí o Arlan Tavares, né, a esposa Ângela Rodrigues, de Pacatuba, Ceará, a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, né? A de Machado está dizendo papaléguas, né? Rapidinha, né? Baruch Hashem. Nós temos aí também, né, junto conosco, né, diretamente lá de Portugal, a Edith Monteiro, que é a líder ali do grupo Bnei Noach de Portugal, com a direção, orientação e supervisão do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ali em Portugal, né? Então a Edith Monteiro está aí diretamente de Portugal conosco em A Tarde com a Torá, ok? Não posso esquecer em hipótese nenhuma, né, da copiloto,
a Edna Paglassi Marmol, né, que está sempre aqui. Ela é a campeã das campeãs, né, ou dos campeões, né, vamos assim dizer, né, antes de chegar o primeiro, ela já está presente, né, Baruch Hashem. Ela aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Né, Baruch Hashem. É isso daí, amados. Né? E à medida que os demais forem adentrando aí, né? Um shalom precioso para cada um aí, Baruch Hashem. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui. Amém. Então vejam bem, quando o exército de Israel volta da guerra contra os midianitas, por causa do seu ódio gratuito, e vamos ver com o Rav Dor Leon à tarde daqui a pouco, né, essa reflexão. Então, nos comentários de Rashi, no Rumash, nós temos aí: embora o povo judeu tenha ganhado inúmeras vitórias em outras guerras das quais participaram, ele sempre sofreu casualidades, que significa sempre teve alguma perda, né? Na guerra contra Midian, no entanto, todos os soldados judeus retornaram em segurança. E os oficiais declararam de forma surpresa, né, de forma surpreendente, dizendo: nenhum homem está faltando entre nós, né, conforme diz o capítulo 31, o verso 49 de Números. Sobre a vitória da guerra física contra Midian, nós podemos aprender uma lição sobre a contínua guerra espiritual contra Midian, que é exatamente erradicar conflitos e trazer amor e união entre os judeus. Quando uma pessoa embarca em tal guerra, ela é assegurada de que retornará inteira de corpo, alma e até mesmo financeiramente melhor. E ela declarará: nenhum homem está faltando entre nós. Ou de forma subliminar está dizendo: nada está nos faltando, tanto no âmbito físico, salvos fisicamente, voltar nos sãos, né, da guerra, quanto nível espiritual, né, ou seja, reconhecendo que só foi possível graças realmente à proteção de Hashem, o Eterno, e também de forma material, financeira, no sentido que teve sucesso, bem como obteve a prosperidade, ok? Então é nesse aspecto que fala aqui conosco, ok? A Edina Silva, né, da nossa sinagoga Benenor Regional Bauru, também está por aí. A Tereza Jacinto, lá de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, também está firme aí, ok? E certamente, com isto em mente, ela realizará sua missão com alegria e satisfação, sabendo que com a dedicação apropriada, o sucesso lhe é garantido. Ou seja, o sucesso, nós precisamos crer aqui, dentro desse aspecto, segundo os comentários de Rashi, nós precisamos ter uma convicção, ou seja, convicção que significa o intelecto, compreendermos de fato com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, de que o nosso sucesso, ele foi primeiramente garantido nos céus. Plano de Deus. Providência divina. Então, quando nós vamos sair à guerra, nós precisamos estar aí de fato convictos, né, de que realmente a nossa luta contra os midianitas, ela já está selada nas alturas com sucesso, com vitória, né? E os midianitas dos dias atuais, aqueles que odeiam o povo judeu, aqueles que querem, de todas as formas, exterminar o Estado de Israel. Então, por isso que aqui nos comentários de Rashi, fala que é importante para erradicar realmente o ódio, é necessário trazer o amor e união, primeiramente onde? Bnei Israel. O povo judeu precisa ter esse amor e essa união entre os judeus, unidade do povo judeu.
E nos dias atuais, infelizmente, né, nós temos aí judeus de esquerda, como também, infelizmente, temos Bnei Noach de esquerda. E isso é algo inadmissível. Aqui estou dizendo uma opinião pessoal, não estou falando em nome de rabino nenhum, ok? É uma opinião pessoal. Dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que nós realmente temos estudado. É inadmissível um Bnei Noach ser de esquerda. E não adianta vir com papagaiada, não adianta arrepiar o pelo e companhia limitada. Por quê? Porque a esquerda, ela representa tudo que é de ruim e tudo que é anti-Torá. Então, aquele verdadeiro monoteísta, é impossível que ele compactue com o programa de esquerda. Às vezes, né, a gente escuta aí certos esquerdistas dizendo, né? Não, porque no nosso pensamento, nós não sei o quê. Então começa, sabe aquele embrulho e aquele embrolho mal digerido? Não, porque eu não penso assim. Mas a partir do momento que você se associa com os devassos, você é um devasso. Ah, mas eu não faço o que eles fazem. A mulher de Ló, ela não fazia o que os habitantes de Sodoma e Gomorra faziam. Mas o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. E lá ela ficou como uma estátua de sal. Está entendendo? Então não é uma questão, mas eu penso diferente. Mas se você pensa diferente, então você tem que se apartar dos devassos, dos perversos. Por quê? Porque eles odeiam o teu irmão. Se você ama de fato o teu irmão, você não pode se associar com quem odeia o teu irmão. Ponto final. Então, primeiramente, o passo para obter a vitória contra os midianitas é necessário haver amor e união e unidade entre os Bnei Israel e os Bnei Noach para poder alcançar o sucesso, erradicar o mal. Está entendendo? Você está vendo o que está acontecendo? Tivemos aí recentemente, né, o terrorista número 1 foi eliminado. Um dos cabeças principais daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, onde os terroristas adentraram, invadiram o território, o Estado de Israel, a soberania de Israel, mataram de forma indiscriminada crianças, jovens, adultos e pessoas de idade, homens, mulheres e crianças. Assaram um bebê em forno diante da família. Os estupros que aconteceram, a mortandade que eles impetraram contra os nossos irmãos. Levaram centenas de sequestrados. E sem contar os abusos que estes sofreram e torturas que sofreram, e ainda aqueles que lá estão sofrendo realmente lá na faixa de Gaza. Então esses são os midianitas, por assim dizer, que odeiam os Bnei Israel. E aqueles que se levantam a favor dos Bnei Israel, do povo judeu, do Estado de Israel, são odiados por eles também. Aí você que se diz monoteísta, e você nesse momento aí, como que você vai ficar? Vai ficar a favor das ideologias dessa esquerda maldita? Ou você vai se associar aos seus irmãos verdadeiramente? É a hora, nós estamos vivendo dias em que luz e trevas estão se separando. É o momento em que os perversos estão se apartando, estão tendo essa divisão entre os justos, aqueles que estão em Hashem. Simplesmente isso.
Ou é ou não é. Ou sobe ou desce. Não tem meio termo. Assim como não existe meia grávida. Ou a mulher está de fato grávida, é impossível um homem estar grávido, como alguns querem por aí, entendeu? Então o que significa? Não existe mulher grávida, meia grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. E essa é a questão. Entendeu? Então, isto é necessário e está acontecendo diante dos nossos olhos. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça para que realmente os verdadeiros filhos de Hashem se manifestem. Essa é a questão. Edna, o barulho aí. Então, o pensamento racídico contra a guerra contra as 7 nações canaanitas alude à batalha de refinar os traços de caráter. Vejam bem o que o pensamento racídico está dizendo. A nossa guerra contra as 7 nações que estão na terra prometida, que o povo judeu, no comando de Josué, vai enfrentar, certo? A guerra contra os midianitas, na realidade, é uma guerra para refinar os traços de caráter. Nesse momento, nós estamos exatamente, amados, na situação que o mundo está vivendo, nós estamos diante da batalha ou batalhas para traçar, refinar os nossos caráteres. Então você precisa visualizar esta verdade, visualizar esta realidade, ok? Então por isso, esta guerra não é relevante à tribo de Levi, né, que é a tribo contra as 7 nações. Por quê? Porque aqueles que aspiram ao seu nível espiritual, como Rambam, Maimônides escreve, que isso pode ser qualquer tipo de pessoa, cujo espírito inspira. Ele resolve em sua mente se manter à parte, né, das buscas mundanas para permanecer diante de Deus e servi-lo como seu ministro, para trabalhar para ele e para conhecer a Deus mais e mais. Então a tribo de Levi, com referência às 7 nações, elas não foram convocadas para aquela batalha. Por quê? Porque é um refinamento, eles já estão refinados, né, espiritualmente falando. Então os demais precisam do refinamento dos traços de caráter para aperfeiçoar a sua espiritualidade. E isso é com referência às demais tribos, que significa o nosso serviço diário a Hashem para aperfeiçoar o nosso traço de caráter, de bom caráter, ok? Agora, quando vai para a guerra de Midian, aí o próprio Eterno diz para Moshe convocar também os 1000 homens da tribo de Levi. Por quê? Porque essa guerra contra os midianitas é uma guerra contra todos aqueles que querem ou a eliminação 100% do povo judeu, ou então a assimilação. Eles realmente rejeitarem a base da fé monoteísta, rejeitarem a Torá, rejeitarem o único Deus e serem assimilados pelas nações, com as suas ideologias, com as suas crendices e por aí afora vai. Então, essa é uma luta que diz respeito a todos que realmente amam a Deus. E aí a própria tribo de Levi se envolve também nesta batalha, ok? Então, dentro desse nível aqui, né, é que realmente o sucesso nos é garantido porque, primeiramente, ele foi estabelecido nas alturas, nos mundos superiores, por Hashem. Então nós temos que ter essa convicção, temos em mente essa realidade. Eu estou nessa batalha, eu estou nesta luta contra os midianitas dos dias atuais. Eles podem estar em diversos setores da sociedade, eles podem estar até mesmo no nosso meio. Mas ele estabeleceu vitória para aqueles que estão dispostos a lutar contra os midianitas dos dias atuais. E isso é necessário, não somente para os Bnei Israel, mas para os Bnei Noach. Amor, união e unidade. Simplesmente isso.
Então, por isso, os famosos salmos, o Salmo 1, você vai contemplar no dia a dia, no nosso meio, nos meios dos Benei Noa, onde ali fala o Salmo 1, que o perverso não permanecerá na congregação dos tzadikim. Então você vai contemplar isso. Pessoas que vão nos abandonar, que vão nos deixar, por quê? Porque não suportam e não suportarão a mensagem da luz, a mensagem real da Torá. Não vão suportar. E como que você observa que tem perverso no teu meio? Quando você fala alguma coisa baseado na Torá, que é contra a ideologia deles. Eles se levantam, eles arrepiam o pelo, eles misturam assuntos, partem para ofensas, agressões gratuitas. São os midianitas. Simplesmente isso. São os midianitas. Então você não precisa perder tempo em entrar numa luta pessoal. Corta. Isola. Elimina, no sentido. Está no nosso meio, não vai ter nenhuma proeminência nas nossas ações. Sempre vai ficar ali gelado. É geladeira mesmo. Por que você acha que aquele ditado diz, por exemplo, né, que uma batata podre, ela estraga todas as batatas da caixa? Porque se a batata podre não for eliminada, ela vai apodrecer todo mundo. E é uma realidade, gente. É uma realidade. Nós não podemos, em nome do politicamente correto, nós não podemos permitir que o nosso povo seja afetado pelos filhos dos amalequitas, midianitas, filhos de Babilônia, filhos da Grécia, filhos da Pérsia, atual Irã, filhos de Roma, que destruíram o segundo templo de forma cruel. Não podemos. Então, se você quer o seu bem e o bem da sua família e o bem da sua comunidade, as lideranças precisam ser bem zelosas. Bem zelosas. E doa quem doer. Para permanecer, tem que ser no padrão, realmente, daqueles que estão dispostos a lutar a guerra contra os midianitas nos dias atuais. Vamos então para a nossa reflexão com o nosso Rav Dor Leão Attar, ok? Onde ele nos fala sobre como vencer o ódio gratuito. Então, o Rabino Dor Leão Attar, ele traz para nós a reflexão da seguinte forma, né? Então, essa semana nós vamos concluir, né, o livro Bamidbar, o quarto livro dos 5 livros da Torá. E também estamos dentro das 3 semanas de luto, né? Entre os dias 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, ok? As 2 maiores catástrofes foram exatamente a destruição do primeiro e do segundo templo. Então, como sempre, né, gosto de analisar a Parashá sobre uma perspectiva mais cabalística e racídica, ligando-a também aos acontecimentos atuais, diz o Rav Dor Leão Attar. Moisés recebe a ordem de Deus para vingar o povo de Israel dos midianitas. Algumas questões surgem, já que, além de Moisés conduzir a guerra contra Midian, Deus o avisa que, após a guerra, ele morrerá, e a liderança passará para Yehoshua, né, Josué. O motivo pelo qual Deus manda Moisés vingar o povo de Israel é devido ao fato de os midianitas terem tentado destruir os judeus, assimilando-os com a idolatria e a feitiçaria de Balaque e Bilã, a famosa passagem de Baal Peor, né? Os sábios perguntam por que Deus ordena ao povo de Israel que vingue-se dos midianitas,
quando quem realmente era culpado era Balaque e seu povo, os moabitas. Por que Deus não manda vingar-se dos moabitas? De fato, os moabitas tinham um motivo plausível para temer o povo judeu, já que este passaria pelo seu território, mesmo sem causar danos. Os moabitas viram o que aconteceu com os amorreus e o seu rei, o gigante Og. Porém, os midianitas não tinham nenhuma relação com essa situação, e o território deles nem sequer era próximo ao caminho do povo de Israel, né? Nem da terra de Israel. Isso daí também traz para nós que a situação, né, nos lembra o Irã em relação a Israel, né? Para você ter uma ideia, o Irã, né, a antiga Pérsia, ele fica em torno de 2.000 quilômetros distantes de Israel. Então, quer dizer, o Irã, a antiga Pérsia, nem vizinho de Israel é. E por quê, né? Esse ódio aí? O ódio gratuito, né? E há mais de 40 anos, seus governos fazem tudo o que podem para atacar, aterrorizar e atormentar Israel, financiando grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, entre outros, né, que são aí, né, nos dias atuais, o Hamas, primeiramente, entrou ali no dia 7 de outubro de 2023, praticando aquelas atrocidades. O Hezbollah, na parte norte de Israel, no sul do Líbano, começou a ajudar, né, o Hamas na sua guerra contra Israel. E também, né, lá no Iêmen, né, os Houthis também entraram nessa guerra. Lembrando que o número 1, né, o chamado número 1, o cabeça número 1 do Hamas, que foi eliminado agora recentemente, né, no dia que aconteceu, né, a invasão do Hamas, praticando todas aquelas atrocidades, né, ele que se encontrava refugiado no luxo do Catar, né, onde os líderes, né, os cabeças principais dos grupos terroristas se isolam, né, entre aspas, né, dos seus comandados, que eles chamam de povo, mas de povo não é coisa nenhuma, são comandados, eles são considerados pela essa liderança, é a escória da sociedade, é o lixo, porque eles vivem sempre no bem bom do luxo do Catar. Hotéis caríssimos, nem de 5 estrelas são de 10 estrelas, né? Vivem no luxo e em todos os níveis de luxúria, enquanto que o povinho lá, que é massa de manobra deles, estão lá comendo terra e morrendo, né? Então, esse número 1 aí, no dia lá junto com outros asseclas dele, diante da televisão que estava noticiando os fatos, né, ele simplesmente comemorou junto com os seus, né, as atrocidades que o Hamas estava impetrando ao povo judeu, né? E agora, né, ele vai... a gente sempre fala, o mal tem data de validade. Quando bate a data de validade dele, ele vai embora mesmo. E cada um vai de diversas formas diferentes. Então, bateu a data de validade dele, não houve techuvá, eliminado, entendeu? É a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela, né? O ditador lá, se a data de validade dele é agora, nada segura ele, mesmo ele convocando, né, o grupo do tal de Wagner lá da região lá do leste europeu, né, lá do lado da Rússia e Companhia Limitada, que é um grupo de assassinos, né, ele convocou o grupo Wagner e um grupo de cubanos também assassinos, né, para estar ali na Venezuela e para eliminar a oposição, né, e patrocinado pelo quê? Pelo socialismo, comunismo da esquerda, onde muitos que se dizem monoteístas são aliados com eles. Parabéns para você, massa de manobra. Ok? Então,
É exatamente essa questão, né? A finalidade deles é atacar, aterrorizar, atormentar, matar, exterminar Bnei Israel, o povo de Israel, o povo judeu. O quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab, em um discurso racídico muito famoso chamado de Echaltsu, né, continuando a reflexão do nosso Rav Dor Leão, explica que o povo de Midian representa a camada de impureza, de briga sem motivo. Briga sem motivo. O próprio nome do povo tem a raiz da palavra briga, né, em hebraico é Madon, Madon, né, M-A-D-O-N, né, Madon, né? Então, Midian e Madon significam briga, mas não é qualquer briga, é uma briga por ódio, o chamado ódio gratuito, ou seja, sem motivo aparente. No entanto, analisando o Rav Dor Leão Atar, se analisarmos o termo ódio gratuito, perceberemos que ele não é exatamente correto a sua nomenclatura. Sempre haverá quem ache um motivo para o ódio, né? Aquela pessoa que odeia, ela sempre tem um motivo, ela sempre tem uma explicação por que eu a odeia. E ainda ela chega ao ponto de dizer, mas não é ódio, é um motivo, eu estou justificando o motivo. Não existe justificativa para o ódio. Sempre haverá quem ache um motivo para o ódio, mesmo que esse motivo não justifique tal sentimento para os outros. Para aquela pessoa parece haver um motivo válido. Os sábios cabalistas explicam que, na verdade, o termo sinat hinam, né, ou seja, né, ódio gratuito, não é a tradução correta, né, não é verdadeiramente gratuito. A palavra gratuito tem a mesma raiz da palavra ren, que também tem o significado de graça. Isso indica que quando alguém sente inveja ou se incomoda com o sucesso alheio, o verdadeiro ódio sem sentido surge quando você deseja o que o outro tem, mas em vez de se inspirar ou torcer por essa pessoa, ou até mesmo pedir dicas sobre como alcançar tal sucesso, você sente que o mundo é pequeno demais para vocês dois. Esse sentimento de que não há espaço para dois no topo leva exatamente ao ódio, que faz com que você haja de forma irracional, a ponto de preferir perder algo, desde que a pessoa que é alvo da sua inveja também perca, seja derrotada. Isso pode ser comparado a alguém que prefere incendiar um prédio inteiro só porque o seu vizinho reformou o seu apartamento e ele ficou mais bonito do que o seu. Em vez de pedir uma indicação do arquiteto, por exemplo, ou do pedreiro que fez a reforma, né, a pessoa prefere difamar e prejudicar o outro. Há um ditado que diz: o fato de você diminuir alguém não te faz mais alto, mais elevado. Nossos sábios nos ensinam que o verdadeiro mal que levou à destruição do templo sagrado foi esse ódio da graça. Você odeia aquilo que é bom no outro, porque acredita ou tem a ilusão de que para que ele tenha, você precisa perder. E não é isso daí, né? Veja bem Levítico 19:18, né? Amarás o teu próximo como ama a ti mesmo. Então, se alguém está se dando melhor do que você e você ama a si mesmo, então você não vai odiar aquela pessoa. Você vai fazer isso o que o Rav Dor Leão está dizendo. Converse com essa pessoa, peça dica para ele. Por que você está tendo sucesso? O que aconteceu? Né? Me dá uma dica aí para que eu também possa alcançar sucesso. Né? Esta é, de fato, né,
a brincadeira que a gente faz aí no começo, né? A medalha de ouro, né? A fulana, a medalha de prata, a beltrana, a medalha de bronze, o cicrano, etc e tal, né? Entre aspas, é uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Procurando estimular, assim, né? As pessoas estarem presentes no nosso shiur, não restam dúvidas, ok? Mas, aproveitando a questão em si, né? E diante da questão das Olimpíadas aí, onde só um leva ao sucesso, os outros não, né? Então, a nossa jornada monoteísta nos garante que todos nós temos as mesmas bênçãos, as mesmas vitórias, os mesmos privilégios, né? Merecemos tudo de bom que Hashem tem para nos dar. É uma questão de cada um buscar cada vez mais melhorar, né? E alguém que está a mais, né, um pouco mais à frente do que nós, né, buscarmos inspiração nessas pessoas, para que a gente seja agraciado no nosso dia a dia. E não termos aquela visão negativa, né? Que a pessoa está tendo sucesso, então estou perdendo. Não, de forma alguma, né? O sucesso, ele está de portas abertas para todos. É uma questão de se dedicar cada vez mais no serviço a Hashem no dia a dia. Continuando com o Rav Dor Leon, o remédio para isso não é apenas o amor gratuito, mas também, como explica o Alter Rebbe de Chabad, autor da obra Otania, no capítulo 32, que em hebraico o valor numérico 32, ele corresponde à palavra no hebraico que diz lev, lev, que traduzido é coração. Ele descreve como podemos verdadeiramente amar o próximo, ou como devemos fazer para conseguir amar o próximo. Como eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. Sempre que encontrar alguém em qualquer lugar ou contexto da sua vida, procure algo que você possa amar naquela pessoa. Algo bom que ela tenha, algo positivo em que você possa se concentrar e não procurar olhar as pessoas de forma negativa. E lembre-se, Hashem, o soberano, o Altíssimo, não está limitado a isto ou aquilo. Ele pode dar riquezas e propriedades a todos. Basta que você queira que o outro tenha tanto quanto você, ou até mais que você. Então, a partir do momento que você tem um coração realmente transbordante em amor, Hashem não tem pedido, não tem obstáculo que venha impedir com que Hashem venha te abençoar espiritualmente, fisicamente, materialmente ou financeiramente. Então, por isso, realmente, né, esta é a nossa mensagem do nosso Rav Dor Leon Atar para esta Parashá Matot, né? Então, o Rav Dor Leon Atar, ele fez este estudo, né, com a seguinte dedicação. Dedicação e mérito a todas as vítimas do ataque terrorista em Israel e para a recuperação completa dos feridos, a volta dos reféns e vitória completa do povo judeu e em mérito, revelação iminente, né, do Rebbe Menahem Mendel e construção do nosso templo hoje mesmo, o terceiro templo. Ok? Então, o Rav Dor Leon, você pode encontrá-lo, né, no YouTube, certo? Lá procure lá o Rabino Dor, né, que é a indicação lá no YouTube para você encontrar o canal dele, se inscrever, né, e ali curtir os seus estudos também. E aquele que desejar fazer uma doação, lembrando, né, que recentemente o Rabino Dor Leon Atar passou por um momento muito difícil na sua vida familiar. A sua esposa esteve internada durante uma semana por uma grave infecção e tudo foi a nível particular, né? Então, aqueles que querem fazer uma doação pelo trabalho dele para ajudar a recuperar as suas finanças, né, devido a esta questão, então o Pix é Dor Leon Atar, com 2 T's, né? Dor Leon Atar. E o número 1 na frente,
gmail.com, ok? Então aqui nós deixamos, né, essa reflexão do nosso Rebbe, aliás, do nosso Rav Dor Leão Attar, né? No meio deles nós fizemos alguns parênteses aí dos nossos comentários, né? E que fica aí para o fortalecimento de cada vida aí. E finalizando, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, Viver no Futuro, ele diz, né, encerrando a Parashá Matot, Moshe deu a metade da tribo de Menashe, o antigo reino de Og, o rei de Bashan, né, para assegurar que as tribos de Reuv e Gad mantivessem a perspectiva apropriada quando se assentassem na margem oriental do rio Jordão. Moshe estabeleceu metade da tribo de Menashe. Por que Moshe deu a metade dividiu a tribo de Menashe em metade? Uma metade ficou exatamente na terra prometida e a outra metade ficou à margem do rio Jordão, juntamente com as tribos de Reuv e Gad, né? É uma explicação bem simples, mas de muita profundidade. A metade da tribo de Menashe permaneceu com as tribos de Reuv e Gad, então significa que metade dos seus parentes estavam do outro lado, na terra prometida. Então, automaticamente, né, os habitantes da metade de tribo de Menashe sempre tinham que ir na terra prometida para visitar os seus parentes. Isso estimulava com que Reuv e Gad também fosse uma boa parte visitar os seus parentes que estavam do lado de lá, né? São 12 tribos, 2,5 ficou do lado leste, né, do Jordão. Então, do lado oriental do Jordão, né? E então significa que Moshe usou a meia tribo de Menashe para que eles não perdessem o contato com as demais tribos, os demais integrantes do povo judeu. Isso significa amor, união e unidade, ok? Dentro desse aspecto aí, a tribo de Menashe era conhecida por seu amor à terra de Israel, isto é, por sua dedicação ao refinamento do mundo material, que tinha de acontecer primordialmente nesse lugar sagrado. E além disso, ao estabelecer a metade desta tribo na margem ocidental do Jordão, né, a outra parte na margem oriental, né, Moshe demonstrou que a tribo não se assentava no lado leste para fugir da responsabilidade da missão do outro lado. Por último, Iosef havia dado o nome de Menashe ao seu filho, o fundador desta tribo, para não esquecer que a vida fora da terra de Israel não é o habitat natural do judeu. Então essa mensagem que fica com a meia tribo também, que é fora da terra de Israel não é o habitat normal do povo judeu. Por isso que o povo judeu vai voltar 100% para a terra prometida. Aprendemos com isso que a forma de levar o mundo ao seu estado ideal, o futuro messiânico, é abraçando de forma plena o desafio de elevar e refinar o mundo, pois esse é o objetivo final da redenção, ok? Então, por isso, a nossa tarefa suprema é transformar este mundo, ombro a ombro com o povo judeu, para ser a moradia de Hashem. E à medida que nós vamos vivenciando as 7 leis de Noah, o estudo da Torá, né, as preces diárias, a Tzedakah, nós estamos refinando o mundo e abreviando a revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Ok? Amanhã, 6º dia da semana, dia de acender as luzes especiais de Shabbat, às 17h25, o acendimento das luzes especiais de Shabbat, ok? E a partir das 20 horas, lá na nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru, nós estaremos então da cidade Sem Limites para o Brasil e as nações, transmitindo a celebração de Shabbat, ok? E amanhã a mensagem especial na Bimá estará por nossa conta, né? Então, lá vem bomba! Nos aguarde! Baruch Hashem! Até amanhã, amado! Shalom, shalom!